Sabia que existem vários erros que podem comprometer até o seu acompanhamento médico durante o uso de hormônios? Dr. Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos discutir os principais erros que prejudicam aqueles indivíduos que buscam um médico, fazem o quê? Uma terapia de reposição hormonal, até fazem um ciclo de esteroides, mas acabam mesmo assim colocando essa saúde em risco de forma desnecessária. Tudo bem? Beleza. Então, de onde é que veio essa ideia de vídeo, Gabriel? Vamos lá. De uma pergunta de um inscrito. Inclusive, deixe sempre seus comentários com suas perguntas. Eventualmente eu vou conseguir responder, não consigo responder todas porque são muitas perguntas, mas eu pego algumas perguntas interessantes que podem não só te ajudar, mas ajudar outras pessoas e trago aqui na forma de vídeo. Então sempre deixa, tá bom? Então aqui o que é que o inscrito falou, né? É algo bem pertinente que a gente tem que discutir, né? Consultei um endócrino e ele receitou texto para reposição. Tudo bem? Fui após isso procurar um urologista e mesmo com os resultados baixos, ele disse que não seria necessário. Cara, a quem seguir? Difícil, viu? Beleza, então assim, ele tinha um profissional, fez uma prescrição de reposição hormonal, mas por algum motivo ele foi para outro profissional. E a gente já pega uma coisa muito complicada, né? Porque assim, como é que eu vou saber qual é o profissional que é melhor, né? Como é que ele vai saber, né? Então assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que você procura em um acompanhamento médico, tá? Isso vai dizer muito do tipo de médico que você vai procurar. Porque veja, cara, vou falar aqui de forma geral, não só desse caso específico, né? Às vezes o indivíduo ele quer o quê? Ele quer aquele médico que fale o que ele quer ouvir, né? Mas às vezes você não precisa daquilo que você quer ouvir. Você tá precisando ouvir às vezes o oposto daquilo que você quer ouvir, cara. Então assim, é melhor que você procure, na minha opinião, um médico que seja coerente com as suas condutas e seja coerente com você, ético com você, e não diga o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Então é muito comum o indivíduo chegar e querer que seja dado a prescrição que ele quer. Seria feito um ciclo de esteroide. Às vezes o cara começou agora na academia, um mês de treino, e quer fazer um ciclo de esteroide. E aí, cara, um bom profissional, um profissional ético, vai dizer pra ele que não tá na hora, cara. Não tá na hora, né? Assim, não tem sentido. Às vezes o cara vai chegar com testosterona de 700 e querer fazer reposição de testosterona. O cara que coloca uma testosterona pra repor nesse cara não tá querendo ser ético, não tá querendo ser honesto, tá? Então a gente tem que entender qual é o contexto. O que é que você procura? Você procura ouvir aquilo que você precisa ou o que você quer? Isso daí é algo muito importante. É muito importante mesmo. E isso também vai dizer muito do que vai ser entregue na consulta. Porque às vezes, né, a gente tem aquele tipo de profissional, que é aquele profissional que promete resultado. E assim, eu não acho que a medicina deve prometer resultado de forma nenhuma, né? Pelo menos essa área que envolve hormônio. Não tem como eu, por exemplo, prometer que você vai ganhar 30 quilos de massa muscular, que você vai ficar mais magro, que você vai. Não. A gente tem o efeito fisiológico do hormônio, a gente tem o efeito que a gente espera, mas assim, cada pessoa reage diferente e principalmente mudança da composição corporal, gente. Depende de múltiplos fatores. Então, às vezes, o indivíduo ele quer que o médico entregue o resultado. Mas o resultado, na prática, né? Somente naquela pessoa que está querendo uma modificação estética e de performance, vai vir muito do que você faz na dieta, no teu treino, até no teu sono, cara. Então, assim, se o médico ele não vai ser um cara que vai, por exemplo, fazer a prescrição dele ajustada frente ao que o nutricionista vai prescrever, o que o educador físico vai prescrever, cara, ele não vai conseguir entregar esse teu resultado. Então, às vezes, o médico tora o indivíduo de hormônio sem necessidade para ter, às vezes, um resultado pífio que ele poderia ter com mais disciplina. Ou, às vezes, o médico diz, não, você tem que botar implante, porque implante é a melhor via. Implante é uma via possível, cara. Mas não é que é a melhor de todas, tem prós e contras. A gente tem vídeo no canal sobre isso, mas assim, cara, por que que às vezes o cara quer colocar? Porque é muito mais caro, tá? Aí, às vezes, faz os protocolos injetáveis, o cara vai botar na veia coisas assim que não tinham necessidade nenhuma. Por quê? Porque é muito mais caro. Então, assim, é uma coisa. E às vezes o cara não tem a noção nenhuma do que ele tá fazendo, entra na área sem saber realmente o que fazer, bicho. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, você tem que entender primeiro o que é que você procura, né? E aí entra uma coisa muito importante, né? Você sabe escolher o médico pro seu caso, porque, assim, de acordo com o que você procura, você tem que procurar um perfil de médico que seja compatível com isso. Não adianta, por exemplo, o cara todo querendo milagre passar em consulta comigo. Bicho, eu não vou conseguir entregar isso daí, não. Eu vou quebrar, ele vai quebrar a cara passando comigo, né? Do mesmo jeito que o cara que passa comigo e sabe que tem que treinar, fazer dieta, sabe que tem que mudar o estilo de vida, passar com um frufru, vai ficar com prescrição de 5 mil reais, 10 mil reais por mês, o cara vai enlouquecer.
Já passou vários pacientes comigo que vieram desse tipo de profissional já várias vezes, cara. E o cara chega transtornado. Chega transtornado. E assim, já tive pacientes que dizem, cara, você é o último médico que eu quis procurar. Se não der certo com você, não ia dar mais com ninguém. Porque assim, já passei em vários e só me frustrei. E acontece, cara. Acontece. Por quê? Porque ele não soube escolher o tipo de médico para aquilo que ele precisava realmente, né? E aí a gente conseguiu ajustar e oferecer aquilo que ele precisava, tá? Então, assim, saber escolher um bom médico é fundamental. Gabriel, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho um domínio técnico do assunto? Cara, é difícil, né? É difícil, realmente, por quê? Porque você vai precisar estudar pelo menos o básico, né? E você vai precisar também ver, às vezes nas redes sociais, até de indicações de colega, a forma como aquele médico se comunica e trabalha, cara. Será que é um médico que promete muito resultado? Será que é um médico que é cheio de procedimentos, cheio de coisas, aborda muita estética fora o que realmente precisa ser feito? Porque, assim, quem me conhece, eu falo muito bem da reposição hormonal quando bem indicada. E eu digo que não é pra todo mundo. Tem médico que quer prescrever reposição de testosterona pra todo mundo. Não tem lógica, tá? Do mesmo jeito que a pessoa que está usando o uso suprafisiológico precisa entender os colaterais. Se o médico não for coerente, o que é que vai acontecer? A pessoa vai ter uma insuficiência cardíaca lá pra frente, o médico vai ter recebido as suas coisas, e aí a pessoa que se vire. Bicho, não é. Não é assim, né? Assim, o paciente tá usando suprafisiológico, eu vou botar pra ele fazer um eco com strain com cardiologia esportivo. Eu vou pedir exame e eu vou dizer pra ele, cara, não tem como continuar aqui, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui diferente, eu vou ser sincero. A pessoa também tem que assumir o risco conjunto se ela quer, né? Se ela decidiu e eu vou fazer a contenção de danos. Mas ela precisa entender o que é que tá acontecendo ali, né? Às vezes eu prefiro perder o paciente do que perder a minha integridade como médico, não existe isso. Tem pessoas que são assim, né? O cara quer fazer as coisas do jeito dele, quer ouvir o que ele quer e não dá certo. Vai procurar outro profissional, não tem condição. Tá? Então, assim, você precisa saber escolher. E para você saber escolher, você tem que ver a forma como ele se comunica. Às vezes, pegar alguma referência de outras pessoas e, principalmente, estudar o assunto. Para saber se aquele cara não tá falando abobrinha e tá compatível com aquilo que você acha que tem fundamento. Ah, Gabriel, como é que eu vou estudar? Cara, que a gente tem vários vídeos no canal sobre isso, né? Mas se você quiser se aprofundar e saber de forma objetiva como escolher esse médico, cara, eu tenho meu curso. Eu tenho meu curso Cuidado Anabólico, tá bom? Que é pro leigo que quer entender antes de usar ou durante o uso o que ele precisa fazer para não se ferrar todo e até escolher um bom profissional. E se você é um médico e que não quer passar pelo perrengue de não saber o que tá fazendo, trabalhando nessa área, eu te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Tá tudo na descrição. Mas assim, tem muito conteúdo aqui no canal sobre isso, cara. Você tem que estudar. Não é pra ser aquele cara 100% leigo e chegar lá. Porque às vezes, quando a gente é 100% leigo, a gente aceita qualquer coisa. E, infelizmente, né, principalmente nessa área, acaba acontecendo muita besteira. É uma coisa assim que eu fico muito triste, porque eu vejo que é um perfil de paciente, né, principalmente a galera do superficial, até a reposição, que vem crescendo, mas está tendo uma banalização de forma absurda com uma falta de preparo de muitos profissionais. Fora que, eu tô falando aqui só dos profissionais médicos, aí a falta de preparo de profissionais que às vezes não são médicos, ainda prescrevendo de coisas de mercado paralelo, aí é uma luta maior ainda. Então, assim, eu tô lutando contra médicos ruins, nutricionistas, educadores físicos, farmacêuticos que querem prescrever hormônios, e, assim, às vezes um público que quer ouvir o que ele quer, né? Não é o perfil da pessoa do meu canal, mas eventualmente tem uns comentários aqui da galera que é desse perfil de canal dos marombas hardcore que vão usar esteroide pro resto da vida até a vida acabar com 40 anos. Então, assim, não dá, tá? Não dá. Tem que saber escolher, tá bom? E aí a gente também tem que entender se você confia no seu médico, né? Porque não necessariamente você escolhendo uma vez, você vai confiar, né? Então, assim, se você não confia, como foi o caso aqui do colega, que ele passou com endócrino, provavelmente ele não confiou, né, e passou com o urologista, né, o outro colega urologista. Então, assim, se ele não confiou no médico, cara, não tem como ter uma boa relação médico-paciente, porque, assim, a relação médico-paciente é uma relação de troca. Se você não confia no teu médico, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então, assim, você tem que confiar no teu médico. Se você não confia, beleza. Você vai ter que rever tudo isso daqui, ver esses 2 passos anteriores e procurar um novo médico. Mas, cara, ficar buscando opinião e opinião para querer escutar o que você quer, não vai dar certo. E aí você vai ficar numa dúvida onde você vai ficar totalmente perdido e vai acabar fazendo o que der na telha, tá? Então não tem condição. Então, assim, passa por esses 2 passos. Beleza, cheguei no médico que eu escolhi. Você confia nesse médico? Se não confiar, não tem condição. Agora, confio.
Beleza, eu confio no médico, eu sei que ele é bom. Além disso, você precisa do quê? Você precisa saber se está disposto a seguir o que foi proposto, bicho. Você está disposto a seguir o que foi proposto? Porque assim, uma coisa é você confiar, outra coisa é você estar disposto a seguir o que foi proposto. Então assim, a partir do momento que você confia no profissional, você tem que ver se está disposto a seguir o que foi proposto. E se você não está disposto 100%, você tem que falar na consulta, bicho. Então assim, é importante que o médico que lhe acompanhe, ele seja aberto também. Então assim, você leva todas as suas dúvidas para consulta e eventualmente, às vezes, o médico ele tem um tipo de conduta, mas você conversando com ele, ele entende que pro seu caso específico não dá certo. E aí você, com ele, vai adaptar o que vai ser feito, tá? Mas tudo isso daí depende da relação médico-paciente sólida e firme. Então, se você não tem essa relação sólida, não tem como ter um bom acompanhamento, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o quê? Confiar no seu médico e estar disposto a seguir o que foi proposto. Tá bom? Se não está disposto também, aí ou conversa com o teu médico para ele modificar a conduta, se for possível, né? Porque também você não vai escolher a conduta. É porque às vezes a conduta é adaptável. Por exemplo, eu posso ter um paciente que eu, na minha visão ali para ele, a melhor forma de reposição de testosterona é com duratestoon ou com deposteron injetável, intramuscular. Mas aquele paciente tem medo de injeção, bicho. Então, assim, ele pode me confiar muito em mim, tá? Mas ele não está disposto a seguir o que foi proposto. Se ele não falar para mim isso, o que vai acontecer? Eu vou supor que ele está disposto. Então, assim, ele vai falar para mim e aí eu vou dizer, não, cara, então vamos dar outras opções aqui. E às vezes para ele, por exemplo, uma testosterona em gel é muito melhor. Por quê? Porque ele vai ter mais aderência ao plano. Entendido? Isso daí é preciso ficar bem claro. Tudo bem? Beleza, Gabriel. Entendi. Isso daqui vai ser fundamental. E outra coisa que, logicamente, que eu sempre falei aqui que é preciso ter, que você tem que ter também, é conhecimento. Então eu vou colocar aqui um vídeo sobre testosterona e saúde cardiovascular, que é algo que muitas pessoas não têm conhecimento e que muitos, até profissionais médicos, deixam passar quando a gente está falando de hormônios. Não só dentro do contexto de reposição, mas também dentro do contexto suprafisiológico que a gente sabe que está tendo uma grande banalização. Um grande abraço e até a próxima.